Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Dia Útil. Você estava com saudade? Ficou com saudade? Foi só uma semaninha, né? A gente precisa dar uma espairecida de vez em quando, recarregar as baterias. Não que o ser humano tenha baterias, né? Mas mudar um pouco de ambiente ali, né? Para ter um pouquinho de outras percepções, outras visões, né? Mudar um pouco de atividade é sempre muito bom. Eu sou o Antônio Ostrovsky e hoje vamos falar sobre a presença e o esforço máximo. Presença eu copiei e o esforço máximo também. Esforço máximo de quem? Do Deadpool. Lembra do Deadpool? Aquele personagem lá? O anti-herói, herói, sei lá. Dá a definição para ele que você quiser. Maximum effort. Isso é muito interessante, porque olha só. Primeiro, que nós já falamos sobre a presença. Estar presente no que faz é necessário para que você encontre sentido na sua vida. Porque a partir da presença que você tem no que você está fazendo, é que você consegue estabelecer melhores relações com as pessoas, você consegue desenvolver um trabalho melhor, relações, né, com seus filhos, com colegas de trabalho, seu estudo, academia, comida, tudo. Né? Então a presença ela é sempre necessária. Agora a gente dá um passo além, um passo acima. Se é além, né? Não necessariamente acima, mas tudo bem. Você dá um passo adiante, um máximo de esforço. Por que é importante você se dedicar ao máximo? Antes de explicar exatamente isso, deixa eu ajustar aqui a câmera, que tem muito teto aparecendo. Meu cabelo ainda está horrível, porque eu fiz um moicano para viajar. A mulher odiou, mas eu gostei. Eu não estou nem aí. Aí o que acontece? Olha só. Nós não somos tão ruins quanto nós achamos que somos, né? E também não somos tão bons assim. Existem pessoas que são melhores do que nós em algumas coisas e existem pessoas que não são tão boas quanto nós em algumas coisas. Normal, né? Aí veja só, voltando nessa parte específica. Quando você se aceita ao extremo, eu me amo como eu sou perfeito como eu sou, eu sei tudo como eu sei, blá, 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 blá. O que acontece quando você está nessa? Você está se limitando. Você não está se permitindo ser quem você pode ser. Porque o ser humano foi feito para conquistas incríveis. Só que essas conquistas dependem muito da nossa boa vontade, da nossa constância, da nossa dedicação, do nosso esforço, certo? Então, isso também não quer dizer que você vai sair se dando chibatadas, né, nas costas. Eu sou horrível, eu não presto, eu não sei o que, tal. Você não é tão ruim assim, né, meu filho? Vamos lá. Você não é o pior do mundo, não. E aí entram duas coisas, né? Você com você mesmo. Um sentimento de mãe, tá? De você com você mesmo, de olhar para você e falar, olha, você está fazendo o que você pode. Você está se esforçando, né? As coisas vão acontecer ao seu tempo. Você tem que ter um olhar de misericórdia consigo mesmo, né? Um olhar acolhedor consigo mesmo, né? No entanto, o olhar de um pai também é necessário para que você seja uma pessoa mais forte, que tenha segurança no que faz, que dê segurança para as pessoas que convivem com você, que dependem de você, né? Um filho, um pai que já não está podendo fazer as suas próprias atividades. Então você também precisa ter esse lado, né, da batalha. Então, ao mesmo tempo que você se acolhe e fala, meu filho, tudo bem, né? Você está tentando. Mas sem também deixar no conforto. Fica assim mesmo, assim, no mínimo que tá bom, porque não tá, não. Você também tem o pai que fala, vamos lá, você consegue, você pode mais. E é esse você pode mais que é o mais importante. Porque nós temos a habilidade, a capacidade de ser quem nós quisermos ser. Eu já falei do Messi e do Cristiano Ronaldo, certo? O Cristiano Ronaldo se esforçou para um caramba até ele chegar onde ele chegou e conquistar o que ele conquistou. Mas a habilidade, a capacidade dele não é idêntica à do Messi. O Messi ele tem ali um quê a mais. Não que ele tenha nascido com o dom divino de jogar bola, não é isso. Mas ele tem uma facilidade para aquilo lá porque ele teve as condições mais propícias para desenvolver aquilo lá, certo? Então é nesse sentido que eu te falo, não se limite, né? Não fica ali naquela mesmice, né? Não fique satisfeito consigo mesmo. Eu não sou satisfeito comigo mesmo, né?
Quando que isso começou? Faz um tempinho, né? Mas não foi a vida inteira assim não. E não tem problema. Né? É melhor começar hoje do que começar daqui a 20 anos. Não é não? A gente só não tem tempo para começar essas coisas quando a gente morre. Que daí acabou. Né? É fim. Não tem mais o que fazer. Então, quando nós falamos aqui de você realizar o esforço máximo, ao mesmo tempo em que você se esforça, olha que bacana, todas as coisas que você faz, elas vão melhorando. Por quê? Você vai ficando mais primoroso naquela atividade, certo? Então, digamos, você é um programador. Sai, bichinho. Você é um programador. Então, quanto mais você se esforça, melhor você programa. Você é um motorista. Quanto mais você dirige, melhor você dirige. E por aí vai. Quando você se esforça ali no máximo, dentro da sua circunstância, da sua condição, se você dedica-se ao máximo, aquela atividade ela vai ficando mais fácil de ser feita. Ainda que, olha que interessante, ainda que no começo você se dedique muito, seja talvez exaustivo, desgastante, sai bicho, fácil. É só você pensar no seguinte, olha só. Imagine que você quer atravessar a rua. E aí você olhou lá na ponta, tem um carro, certo? Você viu lá o carro e falou, bom, eu vou correr aqui e vou atravessar essa rua. Então você corre e atravessa a rua. Correndo. Muito rápido. O mais rápido possível. Nem precisava, mas você foi assim. Você chega lá do outro lado e olha, o carro ainda está lá no começo. Você empregou o máximo de esforço para atravessar a rua, certo? E aí você viu que não precisava ter feito tanto esforço, que você consegue atravessar a rua em um tempo recorde, né? Não como o Usain Bolt, mas você é um grande corredor maratonista e conseguiu atravessar a rua muito rápido, antes inclusive do carro chegar perto. Percebe? Não é que você vai ser especialista em atravessar ruas no mundo inteiro, não é essa a ideia. Mas todas as atividades que nós damos início, lá no comecinho, talvez elas possam parecer difíceis, mas elas não são difíceis. Elas só parecem, porque nós nunca nem tentamos. Né? Quantas vezes você já não se propôs a fazer uma atividade diferente, uma luta, uma dança, sei lá, uma dieta, um estudo, alguma coisa, que você achou que ia ser difícil, aí você começou e você fala, não é tão difícil. Né? É só você perguntar para os alunos aí de TCC, ou você que já fez um TCC, que você achava que ia ser um negócio mega difícil e complicado e tudo mais, e você começa a fazer, você vê, não é tão difícil assim, né? Tem ali alguns percalços no caminho? Tem. Você tem uma dedicação? Óbvio que tem. Mas você começa a ver que não é algo tão além, né? Não é uma dificuldade tão acima do plausível. E é essa que é a ideia. Então, primeiro, na presença, quando você faz as coisas, você entende como que elas funcionam, o mecanismo, né? E que tipo de coisa? De tudo. Então a gente vai lá no lavar uma louça, no arrumar uma cama, no passar um pano em casa. Né? Você precisa se organizar internamente, e nada melhor como uma metáfora para se organizar internamente do que a sua própria casa, para você conseguir arrumar o resto da sua vida. Né? Porque se dentro está uma bagunça, fora isso vai transparecer. E aí as pessoas vão perceber que você está numa bagunça. E não é um problema que elas vejam, mas é que você vai se sentir mal em transparecer essa bagunça. Porque nós estamos muito mais preocupados conosco, eu ia falar com o nosso próprio problema, né? Mas também. Nós estamos muito mais preocupados com os nossos próprios problemas do que com problemas dos outros. E os outros, da mesma medida. Eles estão muito mais preocupados com os problemas deles do que do seu. Se sua camiseta está suja, a pessoa não está nem vendo, porque ela deve estar muito preocupada se a camiseta dela não está suja. Entende? Então o outro não importa nesse momento. E aí você presente, você começa a ver como os mecanismos funcionam, como que as coisas vão sendo feitas, né? Se eu tenho essa ação, eu vou gerar uma tal reação, existem as consequências dos meus atos, que eu devo pensar neles antes de tomar alguma atitude, daí porque a presença é tão necessária, para você não agir, né? Sair na doida fazendo um monte de coisa, e tendo aquele bando de consequência que você fala, não era para ter sido assim, né? Mas foi você que fez, né, meu filho? Então, vai ser assim. Então, ótimo. Você começa a entender o mecanismo das coisas. E ao entender esses mecanismos, ao se esforçar e se dedicar ao máximo, aquela dificuldade inicial, ela começa a cair. Porque não é assim.
Não é daquela forma, ela não é tão difícil. E outra, você começa a ficar melhor naquilo que você está fazendo já. Você vai, não é bem se tornando especialista, mas em certa medida até pode ser chamado disso, né? Você vai se tornando mais especialista naquilo lá, você vai se conhecendo mais, você vai vendo seus próprios limites. Lembra lá do começo? Que não é para você se achar horrível, mas também não é para você ficar 100% confortável consigo. Porque se você for 100% confortável consigo mesmo, para onde que você vai crescer? O que você vai fazer? Que tipo de conquista você pode realizar na sua vida? E quando eu digo conquista, cara, não é um negócio assim, eu quero ser o rei da Inglaterra. Não vai rolar. Mesmo que você seja filho do príncipe Charles lá, príncipe não, né? Rei agora. Se você não for rei, filho dele, você não vai se tornar rei. É só você morrer e nascer de novo lá. Aí depende da sua religião, até é possível, né? Se for espírita, por exemplo, aí você volta lá e pronto. Mas aí olha só, o que acontece? Algumas coisas são possíveis, outras não são possíveis. As que são possíveis, nós vamos lá e realizamos. As que não são possíveis, nós podemos testar. Dentro da nossa realidade, da condição, da nossa situação. Por exemplo, eu não posso pular de um prédio, bater os braços e achar que eu vou voar. Isso é impossível, certo? Mas se eu quiser voar, o que eu posso fazer? Eu posso tirar um brevet, eu posso pular de paraquedas, eu posso pegar uma carona no ultraleve, eu posso andar de paraglide, sei lá, eu posso fazer um monte de coisa. Posso pular numa piscina olímpica, vou voar por alguns segundos ali, cair, fazer tibum na água. Ou seja, a solução aí também, ela não é a que nós queríamos, ou a que nós gostaríamos que fosse, de poder bater os braços aí voando que nem um passarinho. Não vai rolar. Mas existem outras formas de dar uma solução para isso daí. Então, quando eu falo do impossível, existem algumas coisas que são realmente impossíveis. Não dá. Não dá para você fechar o olho, mentalizar na praia que o sol não vai te queimar. Não, eu estou mentalizando aqui que minha pele tem filtro natural FPS 75. Por que 75? Porque eu quero. Se você ficar lá no meio-dia durante 40 minutos embaixo do sol, ainda que você esteja mentalizando, você vai ficar parecendo um pimentão, certo? Porque não é só o querer, não é só a força de vontade. Tem que ser algo realizável, algo possível. Então, voltando para cá, use o seu esforço máximo nas coisas que você vai fazer. Se proponha ali a quebrar aquelas suas metas. Melhor ainda, nem defina essas linhas de chegada. Porque depois que você cruza uma linha de chegada, meu filho, é um negócio meio que você fala, é só isso aqui? Cruzei a linha de chegada, que coisa vazia. Porque é. E a mesma coisa do limite. Se você passa ali, se você estabelece um limite, na hora que você cruza ele, você fala, é só isso? Não virei o Hulk, não ganhei nenhum superpoder? Não ganhou. Você só conseguiu fazer algo que você imaginou que não fosse possível. E ao se esforçar ao máximo, de novo, você aprimora o movimento, você aprimora a sua percepção, o seu conhecimento. E aí, por que esse negócio está tocando, se está no silencioso e não perturbar? Você aprimora o seu conhecimento, você fica melhor naquilo que você faz. O resultado das suas atividades, evidentemente, serão melhores, certo? E ao nível que você aumentou ali o seu esforço, aquela dificuldade ela começa a cair. E ao diminuir, como você se torna melhor naquilo que você faz, o esforço, que lá no começo era o máximo esforço, ele também vai diminuir, gradativamente. Entende? Porque ele não vai ser mais uma grande força, Pensa ali, você vai correr, você todo dia corre 20 quilômetros. Um ano correndo 20 quilômetros. O dia que você precisar correr talvez você nem sue. Você vai dar aquela corridinha ali de 1 quilômetro, não foi nada, isso aí não aconteceu nada comigo. Eu corro 20 quilômetros, isso aí não foi nada. Ou seja, a dificuldade ela vai diminuindo e o nível de esforço também, porque você vai se tornando melhor, você está mais bem preparado para coisas maiores, certo? Então, olha que bacana. Olha que bacana. Você começa ali no nível máximo, maior intensidade possível, dentro, de novo, das suas circunstâncias, da sua condição. Tá? Com quem que você se compara? Com você. Não é para se comparar com o vizinho,
Não é para se comparar com um instagramável aí, não, tá? Não é para se comparar com ninguém, você vai se comparar com você. Você é a sua medida nessa parte, tá? Nessa parte específica. Vou lavar uma louça. Eu demoro 15 minutos para lavar a louça e às vezes ela não fica tão bem lavada. Então, deixa eu primeiro aplicar aqui bastante presença no que eu estou fazendo. Deixa eu prestar atenção. O que eu estou fazendo? Eu peguei aqui o sabão, eu passei certinho, eu fiz movimentos circulares, né? Para dentro, para fora, fiz tudo certinho, enxaguei e tal, beleza, ok. Entendi como funciona. Agora eu vou empregar o máximo de esforço nisso daqui. Então, por exemplo, vou botar um pouco mais de força ali na bucha, no prato na hora de lavar, porque daí eu não preciso esfregar durante meia hora. Umas 2, 3 passadinhas ali, se eu fizer com mais força, se for possível, vai ficar melhor. Concorda? E isso você vai aumentar a eficiência do seu movimento e da louça lavada. Então, ao invés de lavar em 10 minutos, você vai lavar em 1? Não. Né? Vamos ser realistas. Você vai lavar ali, sei lá, em 9 minutos, em 8 minutos, ou que seja, em 10 minutos também. Mas aí, em 10 minutos, o que você fazia antes, que ficava malemar e bem feito, agora você vai fazer, vai ficar perfeito. Perfeito não também, porque a gente não consegue fazer nada perfeito, né? Mas vai ficar próximo à perfeição. Você está entendendo, né? Vai ficar muito bom. Pronto, ótimo. Vai ficar sensacional. A louça vai ficar brilhando ali, maravilhosa. Né? Não que você precise, mas as pessoas vão te elogiar, falando, nossa, eu nunca vi alguém que lava uma louça tão bem lavada quanto você. Não precisa, né? A gente não faz as coisas por causa de aplausos dos outros. Né? Nós fazemos porque algumas coisas devem ser feitas e as outras porque nós queremos. E aí, beleza. O seu nível de esforço, conforme você vai aprendendo aquele movimento e melhorando, o nível de esforço vai diminuindo. Porque, veja, aplicar aquela certa pressão que você fez ali no começo já não é mais difícil, porque você já está acostumado. Concorda? Você já está acostumado. Você não vai ter que ficar prestando atenção em 100% dos seus movimentos. Agora eu estou pegando detergente, vou botar 5 gotas e meia nessa parte. Você não vai mais precisar fazer isso, porque isso vai se tornando automático. Você vai estar ali presente lavando a louça. Tá? Você não vai estar em Nárnia, imaginando como seria no mundo que só existissem lava-louças. Você vai estar ali fazendo o que você tem que fazer. Mas com muito mais eficiência, com muito mais vigorosidade. Né? A sua presença, o seu esforço e a facilidade com que aquela tarefa vai ser feita é muito melhor. Você vai aprimorando esse seu ato de serviço. E aí, veja, quem não gostaria de fazer o que faz com muito mais eficiência, fazer muito mais bem feito, e para que você mesmo olhe para o seu trabalho e diga, bonito, fiz e fez bem feito, ficou ótimo, uma maravilha. Sabe quando você tá lá escrevendo seus textos, você faz TCC, ou então você, sei lá, você posta uma coisa aqui, uma coisa lá, e vai estudando, vai aprimorando ali o seu linguajar, vai, né, fomentando o seu vernáculo. Que bonito isso, né? Você vai aumentando ali o seu repertório de palavras. Pega lá uma coisa que você escreveu há uns 10 anos atrás e pega algo que você escreveu hoje. Você olha assim, caramba, fui eu que escrevi, olha que bacana. Por quê? Porque você está se dedicando àquilo lá. Então isso vai introjetando, vai se tornando natural. Por que a gente se bate para trocar um pneu quando o pneu fura do carro? Porque isso não acontece todo dia. Né? Isso não acontece todo dia. Ou vai dizer que todo dia você passa em cima do mesmo buraco só para... Não, eu tenho que treinar aqui porque eu tenho que ser ótimo em trocar pneus. Pô, aí você vai ser borracheiro, né, meu filho? Porque daí não... Né? Então, olha, essas pequenas coisas que nós nos dedicamos e nos esforçamos, elas sim é que são difíceis de você chegar num ponto primoroso, num ponto ali de refinamento dos seus próprios movimentos e da sua dedicação para que aquilo se torne algo natural e faça parte ali do seu movimento corporal, né, da sua inteligência. O que tem de inteligência em lavar a louça? Olha, experimenta lavar a louça com aquela bucha roxa, uma panela que tem tefal. Você vai destruir a panela, então você tem que usar pelo menos um tiquititinho da sua inteligência, que você tem um montão. Né? E para a louça realmente não é nada tão complexo. É só entender a diferença das cores das buchas. Né? Não vai passar bombril aí na Tefal, né? Pelo amor de Deus, meu filho. Não faz isso não. Então, olha, você aprimorando ali o seu movimento, conforme você vai fazendo, se dedicando, que as coisas vão ficando mais fáceis de fazer, isso te deixa livre para fazer outras coisas. Para você testar outros limites.
né? E por que a gente testa esses limites? Por que a gente se esforça? Para ir lá e falar, olha, eu vou tentar isso aqui, deixa eu ver se dá. Não deu. Por que não deu? Eu não fiz certo, eu me dediquei pouco, eu não estava antevendo ali as situações que podiam ser eliminadas, as negativas. Eu adicionei as situações positivas para que aquilo pudesse ter sucesso. Você vai começar a fazer essa análise e vai entrando no movimento natural em que você vai percebendo que em tudo o que você faz é possível ser assim. Entende? É possível ser eficiente em qualquer coisa. Até em limpar um banheiro você vai ser mais eficiente se você partir desse pressuposto. E claro, né? Você vai lá para uma academia, você vai ter muito mais eficiência para levantar um peso. Você vai lá fazer uma dieta. E quando nós falamos de dieta, não é restrição, não é, eu só posso comer isso ou aquilo, que é a mesma coisa, não é restrição. A dieta é o que nos alimenta. Então você vai falar, olha, eu posso eliminar esses embutidos aqui, eu posso eliminar os Doritos. Não quer dizer que eu nunca mais vá comer um Doritos, mas eu posso deixar de comê-lo, porque eu percebo que é possível viver sem isso. Não vou repetir o prato, que uma vez só é suficiente. Essas coisas que eu te digo, para você fazer com o máximo de esforço. Menos energia gasta nessas coisinhas do dia a dia, e veja, coisinhas não é porque são menos importantes, porque são essas coisinhas mesmo que fazem da vida ser como ela é. A repetição diária de todas essas coisinhas que te acompanham até o final da sua vida é que precisam ser repetidas da melhor forma, da forma mais eficiente, da forma mais próxima à perfeição. Vão ter dias ali que você vai fazer mais ou menos? Vai. Por quê? Porque a gente também não faz tudo 100% todo dia, né? Ou vai me dizer que você é o Mr. Perfect, que faz tudo 100%? Se você for, meu parabéns, né? É o próximo Jesus aí na cruz. Mas não é o caso. O caso é o quê? Todas essas pequenas atividades, se você vai fazendo e cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, o tempo tende a reduzir nessas atividades e te deixa com mais tempo livre. E esse tempo livre, não se engane, não é tempo livre para você ficar sentado no sofá vendo Netflix. Tempo livre para você se preocupar com outras coisas, para você resolver outros problemas, para você colocar ali a sua presença e se esforçar ao máximo num relacionamento, numa questão de trabalho, no estudo, em você mesmo. Quero meditar, só consigo meditar 2 minutos por dia. Ótimo! Invista, faz o máximo de esforço, bota um timer lá de 30 minutos, se obriga a ficar lá, por exemplo, se você tiver esses 30 minutos disponíveis, se obriga a ficar para ver o que acontece. O primeiro dia vai ser horrível, você não vai conseguir. Segundo, você já vai lembrar, ontem não deu, mas vamos ver até onde eu vou. Aí você já vai mais tempo. E assim você vai indo. Tá? Não dá para você querer começar a meditar amanhã, durante 1 hora, em posição de Buda, e achar isso confortável, maravilhoso e lindo. Você não vai conseguir. A gente tem que ser realista. Tá? Se você conseguir, meus parabéns. Mas nós temos que ser realistas. Porque se nós não estamos presentes e não nos esforçamos, a realidade vai lá para a casa do chapéu. Sabe onde é que fica a casa do chapéu? Pois é lá mesmo. E por que ela vai embora? Porque nós criamos uma outra realidade alternativa que está aqui pertinho. Que é essa que nós queremos que exista. Mas ela não vai existir. Por quê? Porque ela é alternativa. Ela foi criada pelo nosso imaginário, pela nossa ideia, pelo nosso conforto. Entende? Então, olha só. Faça o que você deve fazer. Certo? Presente. Tá fazendo? Beleza, deu o próximo passo. Máximo de esforço. Tá? Eu vou fazer dieta, então quer dizer que ao invés de eu comer 1000 calorias, eu vou comer 1 caloria. Não, meu filho, não é isso. Mas você vai se dedicar àquela sua atividade. Mesma coisa da academia, tá? Não vai começar a correr amanhã, eu já vou começar a correr 100 km aqui, nunca corri na minha vida. Não, você vai ter um treco. Tá? Então você vai fazendo escalonado o negócio. Dentro do quê? Da realidade. Você entendeu ali com a presença como que funciona? Ótimo. Esforço máximo. E aí depois você me diga se esse esforço máximo, que você certamente já empregou em algumas áreas do seu interesse na sua vida, talvez, vou chutar, não sei, num relacionamento, quando você fez isso, ó o dedinho, quando você fez isso, o relacionamento foi para frente, funcionou, casaram, tiveram 2 filhos, aquela coisa maravilhosa e tal e tal. Me diga se não.
Quando você realmente se dedica a alguma coisa, você não tem um baita de um resultado, vai dizer que não. Inclusive para coisa ruim, né? Porque, veja, todos vocês têm o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Então, se você emprega para um lado ou para o outro, você vai ter um resultado de um lado ou de outro. Lembra das consequências? Então. E aí, o que você quer ter de consequência desses seus atos? Que as coisas se tornem mais naturais, mais fáceis, para você se ocupar de outras coisas, estar, por exemplo, com quem você ama, fazer alguma atividade física, estudar, poder trabalhar ali e ganhar mais dinheiro, estar com, não sei o que você quer. Mas comece a ver a questão, essa relação. Quanto que eu emprego de esforço para resolver isso daqui? Porque às vezes a gente também não faz nada, né? Eu vou tentar resolver aquilo. Como é que resolve? Nem tentei, nem peguei o celular para ver. Aí não resolve. Sim ou não? Não resolve. Por isso que, se você vai com todo o seu esforço, primeiro, o limite. Você vai conhecer o seu limite. Vai saber qual que é. Então, pondere muito bem antes de dar esse primeiro passo. Qual é a área que você vai se esforçar ao máximo? Porque se você se esforçar ao máximo em todas, logo de cara, talvez não seja uma boa ideia. Talvez seja muito exaustivo. Talvez você não consiga, porque você nunca fez. Só por isso. Agora, se você está se dedicando a várias frentes e você quer aumentar o esforço em todas elas, quais são necessárias? Quais são urgentes? Quais são prioridade? Quais eu preciso efetivamente aumentar aqui o meu esforço? O que eu quero que dê mais certo? O que eu quero melhorar? Faça essa ponderação. Você sabe muito bem da sua vida. Olha, eu tenho certeza que você sabe onde o seu máximo esforço deve ser investido. Eu tenho certeza absoluta. Inclusive naquela hora que você fala, não, mas aquilo lá não vou botar esforço naquilo lá, porque não vai dar certo. Provavelmente é bem ali que você deveria investir seu máximo de esforço, porque nós não temos medo de dar errado, nós temos medo de dar certo. E aí como é que faz depois, né? Imagina, vai que você joga na Mega Sena e ganha, como é que você faz? Depois você tem que gastar todo o dinheiro para ficar pobre, né? De novo. Como é que você vai fazer um negócio desse, entendeu? Então não tem volta. É muito mais arriscado fazer e dar certo, porque não tem mais volta. E quanto mais esforço você faz, aí você vai percebendo que não é tão difícil assim. É realizável, é possível. Use a presença para identificar o processo. E empregue o seu máximo de esforço. Isso aqui é uma receita para que você tenha mais sentido nas coisas que você faz. Porque o que dá sentido à vida não é passar de novo. Eu sempre repito isso porque eu acho muito importante. Não é passar no concurso todo dia, não é casar todo dia, não é ter filho todo dia. São coisas maravilhosas, mas elas não acontecem todos os dias. Se você está casando todo dia, meu filho, é bom você repensar a sua vida inteira, talvez, né? Então veja, isso aqui vai te trazer mais sensação de plenitude na vida, de utilidade, em relação a quem? A você mesmo, certo? Você é a sua régua. Né? Você é a sua régua. Você faz para servir aos outros, cada vez melhor. E você vai ficar mais satisfeito servindo mais e cada vez melhor. Com menos dificuldade ao longo do tempo e um nível de esforço reduzido, porque você já entrou pelo máximo de esforço, já viu como é que faz, e aí você pode dedicar esse esforço em outras áreas. Percebe? É que nem pegar peso, é que nem dirigir carro, é que nem aprender outra língua. Tudo isso vai se tornando mais natural. Percebe? Maravilha. Pessoal, encaminhe essa live para quem você ama, para quem vai se beneficiar bastante, para quem está precisando, né, de um empurrãozinho para se dedicar mais, seja no relacionamento, trabalho, estudo, seja lá onde quiser. Encaminhe, compartilhe. E agradeço a vossa presença, a vossa paciência na nossa live do dia útil. Estamos de volta. Agora talvez só até o Natal, né? Não sei, vamos ver. Até o Natal, pelo menos, com certeza. Né? Natal é dia 25, segunda-feira, então
depois a gente calcula. Eu não sou bom em matemática e não me importa. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos muito bem. Excelente semana. E até amanhã na nossa próxima live do Dia Útil.